Eu sou humilde em reconhecer que tudo o que dissemos até agora e pensamos através de raciocínios em cima de fatos está errado, porque os fatos não são nada diante de uma mente tão brilhante como a do nosso grande líder, querido e humilde Molusco. Ele, que além de ter uma grande resistência ao álcool, também é influente em várias línguas. E nós vamos agora entender o porquê ele tem colocado medo em várias nações de primeiro mundo, como é o caso do Donald Trump, né? Segundo as informações da mente dos nossos intelectuais, cheio de fumaça de cannabis, Trump está dormindo na pia com medo das declarações do nosso grande líder. Declarações essas que nós, meros mortais que não temos uma mente tão iluminada como a deles, não podemos perceber sozinho, mas que você perceberá agora após as magníficas declarações dessa mente iluminada do nosso querido Molusco. E mais uma vez peço desculpas pelo que foi dito aqui nesse canal até hoje. Vamos conferir agora o excelentíssimo cachaceiro da República. Vamos lá tomar uma lá no bar, vamos lá tomar uma lá no bar, vamos lá tomar uma lá no bar, vamos lá tomar uma lá no bar. Para quem não é tão culto como o nosso humilde e ilustre grande líder da nação, o que ele falou aí é que ele repudia, né, através inclusive de uma nota do Itamaraty, repudia o ataque que Trump fez ao Irã e diz que isso é uma violação e classifica a ação americana no maior estilo Top Gun como uma violação à soberania de uma nação. Com isso, obviamente, o nosso exército se mobilizou. Começaram treinos intensos, porque é assim a possibilidade de nos envolvermos nessa treta em defesa à soberania de uma nação, principalmente uma nação tão cheia de amor como o Irã. Veja aqui o momento, né, em que uma repórter da grande mídia participa desse duro treinamento do nosso exército com um míssil, um míssil pra lá de potente. Vamos ver juntos aqui. Estamos aqui acompanhando o treinamento do Exército Brasileiro, que fará uma simulação com um míssil de médio alcance. Gritos, meu Deus! Olha, não pense que isso é uma risada de deboche não, viu? Na verdade é porque eu tô nervoso. A gente fica nervoso. Eu tenho certeza que vocês que estão vendo este vídeo também estão nervosos e algum de vocês deve ter rido por conta disso. Não porque achou engraçado, jamais riríamos de um pequeno erro desse, né, que talvez, só talvez, né, consiga comprovar, já que esse era um míssil nosso, um míssil brasileiro, de médio alcance, né, imagino de curto alcance, deve estourar no pé do cara mesmo, deve estourar no pé do soldado mesmo, né? Que esse é o de médio alcance, você imagine o de pequeno alcance, né, de curto alcance, deve estourar no pé mesmo, mas com os erros que a gente vai aprendendo, né? Mas às vezes, talvez eu me lembre de teorias da conspiração, né? Afinal de contas, Enéas fazia teorias da conspiração, né? Como a mídia dizia, era fascista. Então, às vezes a gente até lembra, né? Que Enéas dizia que o nosso exército estava sucateado, né? E eu mesmo aqui, o Davi, fiz uma matéria também mostrando que o nosso exército não tinha capacidade de defender a nação em 20 minutos, se houvesse mesmo uma treta que envolvesse nosso país. Mas talvez, né, isso não passe de teoria da conspiração. Os tanques que Bolsonaro colocou ali também, para dar aquele chega para lá, né, nos deuses do Olimpo, fumaçando, né, parecendo mais um mata-mosquito, também não tem nada a ver, né? Talvez, né, só talvez eles tivessem alguma razão, mas na verdade a gente sabe que isso é teoria da conspiração. O nosso exército está pronto sim, essa é a verdade, estamos muito bem defendidos, os nossos impostos são caros sim, mas nós temos a plena consciência que eles são muito bem gastos também, né? Não podemos aqui omitir os fatos. E não temos também só o exército, né? Temos também a Força Aérea Brasileira, que é nessa hora que eu peço perdão, inclusive a vocês, eu não uso esse palavreado aqui, mas eu vou pedir perdão porque eu quero dizer em alto e bom som: chupa Tom Cruise, chupa Top Gun, porque a Força Aérea Brasileira já está pronta para entrar em ação. Basta apenas uma ordem do nosso querido, ilustre e humilde Molusco para definir realmente o resultado dessa treta, acabar na verdade com elas, porque somos um povo do amor. Então, se precisarmos entrar, vai ser para terminar com isso, pôr um ponto final, como a criança mais velha, né? O irmão mais velho que chega ali à parte e diz: olha, não quero mais briga, ou então eu entro, né? Então a nossa Força Aérea está pronta para isso. Vamos ver só aqui os nossos soldados já levantando o voo, já para ir para as direções estratégicas, né? Em lugares estratégicos, para caso precisar entrar em ação, estejam prontos para isso. Vamos conferir juntos aqui.
Bom, meus irmãos, mais uma vez, não ache que isso aqui é uma risada de deboche de forma alguma, né? Eu jamais acharia uma cena como essa engraçada. Mas eu estou rindo de quem não entendeu a nossa tática, né? Com certeza... Com certeza não será os nossos mísseis, nem as nossas aeronaves que vai ceifar a vida de ninguém. Nunca foi a nossa intenção. Na verdade, as nossas forças, né? É um motivo de orgulho para nós brasileiros. Sabemos que os nossos, até por essa demonstração que foi dada aqui, que os nossos impostos são muito bem gastos, né? Então, a gente... Então vocês não entenderam a estratégia. Eu tô rindo disso, né? De quem não entendeu, quem é ignorante não entendeu a estratégia magnífica de uma mente iluminada como a do Molusco. Na verdade, se nós entrarmos nessa treta, nós eliminaríamos completamente o inimigo de rir, né? Eles iriam rir tanto de nós que provavelmente iriam pasmar, perder o fôlego e assim nós venceríamos sem gastar muito e sem dar nenhum tiro. Essa porcaria de canal tá virando canal de humor, né, família? Mas vamos lá, é uma brincadeira essa parte. Vamos falar sério nesse vídeo que a gente já falou besteira demais por hoje. Bom, agora que eu já garanti a saúde do seu coração, né, você pode ouvir o que é sério aqui. Muito tem se levantado e se questionado sobre o porquê, né, Donald Trump adiantou esse ataque, né? Ele tinha falado aí em 2 semanas, ainda faltavam uns dias para se completar esse prazo, né? Para ele dizer oficialmente, olha, a gente vai entrar, dar uma chance, vamos dizer assim, de o Irã recuar, né? De desistir das suas ações. E ele não fez isso, né? Então teve gente dizendo, é porque ele é o anticristo mesmo, ele queria já a treta, quer botar o mundo numa terceira treta mundial. Não, na verdade é o seguinte, meus irmãos, as pessoas não estão entendendo o que realmente está acontecendo. Basta olhar o cenário, basta comprovar os fatos, que a pessoa vai ter essa mesma opinião. Tava rolando aqui vários vídeos de grupos maldoristas, inclusive o Donald Trump, né, durante a sua eleição, foi uma das promessas de campanha, ele avisou isso ao público, né? Ele disse, olha gente, tem muitos representantes de grupos maldoristas, do crime organizado, todos infiltrados aqui, já foi confirmado isso, né, pelas próprias agências de inteligência, que agora ele está no comando, tem, né, esses grupos lá sim, tem se expandido, não é à toa que ele pediu aqui no Brasil mesmo para colocar, né, as organizações como o Comando Vermelho, como grupos maldoristas, porque essa galera já se expandiu e já está por lá. Então começou a rolar esses vídeos desse pessoal que faz parte dos grupos maldoristas e que são apoiados sim pelo governo do Irã, pedindo que essas pessoas que estão lá nos Estados Unidos, que são representantes deles, que gostam deles, que protestassem, né? Que não ficassem quietos, que não aceitassem o não como resposta, né? Que ficassem no país e fizessem pressão sobre o governo. Então a gente também sabe que houve financiamento, né, particular para tudo aquilo acontecer. George Soros, o filho de George Soros, está envolvido nisso sim. Todo mundo sabe. Tem esses vídeos, você pode procurar. Aí eu não vou colocar aqui no canal porque são grupos maldoristas para depois o YouTube não querer interpretar da pior maneira possível, né? Então não vou colocar. E a gente também não entende que eles falam naquele idioma deles lá. Mas resumindo, né? Eles estavam falando isso, olha, continuem, sejam firmes, não desistam, né? Não aceitem um não como resposta, ou seja, incentivando a galera a ficar mesmo naqueles protestos. Então o Trump percebeu isso e considerou isso um ataque, né? Estão tentando, inclusive aliados à grande mídia, que está doida para arranjar um motivo para tentar derrubar o Trump, né? E o tiro saiu pela culatra. O Trump percebeu isso. O Trump é, de fato, você pode até não gostar dele, mas você tem que reconhecer que ele é um grande estrategista, né? Então o Trump percebeu tudo isso e respondeu aos ataques que já estava recebendo. Porque você imagina, você é um presidente, né? Você está enfrentando uma oposição como nunca vista antes, todo mundo unido contra o cara, e aí começa em um dos seus estados, justamente de esquerda, né? Começa um movimento crescendo ali, que a polícia diz que não dá nem conta. O Trump vai lá e resolve, né? Passando inclusive por cima, usando uma lei de segurança nacional, passando por cima da lei estadual para poder intervir, porque pela vontade do próprio governador da Califórnia, o que eles teriam feito era deixar crescer mesmo, parar trânsito, todo mundo parar de trabalhar, eles queriam causar o caos. Trump percebeu, veja como o Trump sempre se adianta, né? Antes que um caos maior começasse a virar notícia no mundo, ó, os Estados Unidos está parado e não sei o que, Trump já se adiantou, né? E evitou isso. E considerou essa sim uma ação de ataque, né? Fora as ameaças que já são feitas aí na mídia internacional o tempo todo. O Irã, em momento nenhum, a última chance dele foi ali na ONU, né? Em momento nenhum ele quer abrir mão do seu programa nuclear. Eles querem porque querem fazer bombas para soltar na mão dos grupos maldoristas que eles apoiam, né? E que servem
para as 13 famílias, como a gente já sabe, como mão de obra barata, né? O povo vive lá na mais alta pobreza, na mais alta miséria, é um país rico, mas a riqueza fica na mão dos seus líderes, que domina tudo com mão de ferro. A pessoa, como eu mostrei aqui, as próprias mulheres não têm o direito de mostrar o rosto dentro do carro. Se tirar o véu, vai presa, como eu mostrei aqui, né? Fora o que eles cortam. Eu tava vendo uma declaração também do líder deles lá, eles falando o seguinte, que quando eles cortam a mão de uma pessoa que roubou, né? É engraçado, o cara rouba uma laranja, eles cortam a mão, já o corrupto fica lá roubando o tempo todo e não dá nada, né? Olha o tratamento dos caras, é por isso que não se deve ter leis assim, por causa da hipocrisia. Porque ela não funciona pra todo mundo, o Irã é uma prova disso, né? Então tem bandido lá roubando da saúde, igual aqui, né? Roubando da segurança, roubando do saneamento básico, enfim, de tudo, né? Hospitais, tudo. Esses, não pode cortar a mão não, né? Aí não corta a mão, não faz nada. Já o coitado que rouba uma galinha, eles cortam a mão. Aí ele falando, não, a gente não corta a mão de ninguém, é igual... Tem uma serra, mesmo assim o cara falando, família, olha, tem uma serra ligada, uma serra. Se você botar a mão, não foi a serra que cortou, foi você que foi lá e você mesmo cortou sua mão na serra. A serra foi só um instrumento. Então é a mesma coisa, nós somos a serra, né? Nós cortamos a mão de alguém, mas é a própria pessoa que colocou a mão lá. Tá entendendo? A lógica deles é essa. Mas se funcionasse pro pequeno e pro grande, beleza, mas funciona só pro pequeno. Então veja como é que eles se tratam e você já vê o regime. Não precisa explicar mais nada, né? Eles são imensamente maiores do que Israel. É outra revolta deles, ver um país tão pequeno combatendo eles, né? Que através dos seus grupos maldoristas ficava naquela, né? Financiando os caras, armando os caras e não, a gente não tá no meio, mas tava, sempre teve, né? Esse é o grande problema. Então o Trump percebe tudo isso e já se antecipa, faz o ataque, neutraliza os caras. E aí resta a esquerda agora chorar, né? Aquele movimento, repito, ele foi orquestrado, ele foi organizado, e se o Trump não se adianta, meus irmãos, aquilo ali ia prejudicar muito ele, porque ia ficar na cabeça do próprio americano. Olha, o Trump fala, mas não faz nada, né? Então, vou colocar aqui um vídeo, um trechinho de um vídeo, que você vai ver que as pessoas estão colocando outdoor lá, né? Homenageando nos telões o Trump, né? Porque o americano começou de novo a ter orgulho da própria nação, né? Porque já era uma coisa que o americano estava perdendo, né? E em seguida eu vou mostrar outro videozinho aqui pra vocês terem ideia do que o Trump tá lutando. Vamos ver juntos aqui. Então a esquerda está possessa com isso, né? O Trump consegue, né, com essa ação, com esse ataque no maior estilo Top Gun, mostrar a força americana, mostrar que ele não é idiota, que ele se antecipa, né, às coisas e coloca respeito. O próprio Putin estava falando mais grosso e já deu uma amansada. A mídia provoca, né? A mídia fica tentando ver mesmo se causa a terceira treta. Aí não, e agora? E agora? E se tirarem a vida do cara? Ele disse, eu não quero nem responder. Por quê? Eu mostrei no outro vídeo. Por que ele falou isso? Porque ele não disse, não, se tirar eu vou fazer isso ou aquilo. Não vai fazer nada, porque sabe, né, que uma treta entre eles dois vai acabar com o planeta. A gente já viu aí a amostra disso, né? O cara já tá pronto e o Trump já disse isso. Eu já sei onde o líder deles está, né? E o que eu quero é que o regime caia. É só isso que eu quero. Mas se precisar ir buscar ele lá, eu vou, né? Então já tá dado o recado, família. E não ache, né? Coitadinho dos líderes. Não tem a pena dos líderes, não. Tem a pena do povo. O povo é que é oprimido e sofre na mão desses caras. E estão, muitos deles, inclusive, torcendo por Israel. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, os mísseis que esses caras têm, as toneladas de mísseis, que é uma coisa absurda. Vou mostrar aqui, ó, dá uma olhadinha junto comigo. Então é isso, meus irmãos. Contra fatos não há argumento, né? É o movimento maldorista que está sendo atacado no mundo todo. Está sendo atacado de forma inteligente, né, de forma pensada e para não cair e nem dar armamento à mídia, porque a mídia é o pior de tudo, né? A mídia é que realmente manipula a cabeça das pessoas. E é por isso que eles estão doidos aqui, atacando as democracias, né? Tirando o nosso direito, principalmente aqui no Brasil, o direito à liberdade de expressão, né? Enfim, família, vamos orar, vamos rezar aí para que tudo dê certo e para que o povo, como eu mostrei aqui a vocês, que é o que mais sofre, pare de sofrer por causa da ganância desses caras. Né, meus irmãos? Como a gente sabe, não tem mocinho, não tem herói, né? Uma treta é uma coisa feia, é uma coisa ruim que a gente deve evitar, né? Mas também não tem como você negar os fatos que estão aí diante de todos nós,
né? O videozinho é humilde aqui, mas é feito de coração para cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei um pouquinho de humor aí para que a gente dê umas risadas também, porque senão o coração não aguenta não, só raiva todo dia, né? Fiquem com Deus, meus irmãos, que Ele proteja cada um de vocês. Não esquece o velho Diário do Davi, tá quase saindo a atualização e você ainda pode adquirir pelo preço antigo em 10 vezes sem juros, tá certo, família? Esse final de semana eu vou trazer um pouquinho do que essa atualização vai trazer para você, se interessar, saber o que tá comprando, tá certo, meus irmãos? É isso aí, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!